Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast, o Talking Techs. Eu sou o Thiago Braga e antes de começar, como é de praxe, a gente queria fazer um agradecimento especial para o nosso patrocinador, os amigos da Wealth and Family. Curtam, compartilhem a página deles. Vocês sabem que eles são especialistas em planejamento patrimonial e sucessório, cursos muito interessantes, contadores, advogados, assessores financeiros, sempre dando feedbacks muito bons. Nos digam aí o que é que vocês estão achando dos nossos queridos parceiros. E começando agora mais um episódio, eu vou passar a palavra para o Vinícius. Eu sou o Thiago Braga, como eu espero que vocês já saibam aqui. Um pouco incômodo ficar repetindo meu nome, né? Mas vou passar a palavra aqui para o Vini e ele vai dar seguimento a mais um episódio super bacana e especial hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do Talking Techs. Eu sou o Vinícius Cunha e de fato tem que ficar repetindo o nome, né? Fazer o quê? Mas hoje a gente tem a imensa honra de receber uma pessoa que a gente sempre teve na lista das pessoas que a gente queria convidar. Já para o Jovem Techs, infelizmente no Talking Techs isso se realizou. Nós estamos hoje com o professor Fábio Calcini, dispensa apresentações. Hoje a gente vai falar um pouquinho da reforma tributária e os impactos para o setor do agronegócio. Todos vocês sabem, o professor Calcini certamente é talvez a maior referência no assunto no nosso país. A gente sempre traz grandes referências, exato, né, Vini? Mas eu acho que o professor Fábio, de fato, seja Sim. a unanimidade de referência quando o assunto é tributação e agronegócio. Exatamente. Um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Wealth and Family, uma academy de gestão patrimonial desenvolvido exclusivamente para famílias de alta renda, que possuem ali um patrimônio que demanda, né, precisa de uma gestão profissional. Então, se você é advogado, contador, assessor financeiro, executivo ou mesmo integrante de uma família empresária, do agronegócio, por exemplo, tenha certeza que a Wealth Family é para você. É isso, pessoal. Se vocês têm necessidade de se especializar a atender famílias de alta renda de uma forma prática, eu convido a todos a seguir o Instagram do Wealth Family, wealth.family, e saber as novidades lá com eles. Eles sempre publicam conteúdo de muita qualidade e a gente confia muito no trabalho de excelência dos nossos parceiros da Wealth Family. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para você, professor, para que comece esse nosso bate-papo falando um pouco do início da sua carreira, como parou no direito tributário e se o agronegócio te escolheu ou se você que escolheu o agronegócio. Então, agradecendo muito por estar aqui conosco, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Thiago e Vinícius, pelo convite. Fiquei muito honrado, muito feliz em recebê-lo e cumprimento pelo projeto, né, do Talking Techs. É algo realmente que agrega aí na comunidade jurídica tributária e é muito feliz estar aqui com vocês. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, saudar todos que irão nos assistir, nos ouvir e dizer que eu não sei dizer exatamente quem escolheu quem, né? Eu sou um advogado que uma pessoa que nasceu no interior, morei em lugares realmente rurais, né? Morei em fazenda, em colônia agrícola, talvez meu pezinho já comece assim, né? Meu avô é da área do setor sucroalcooleiro, meu pai é do setor, ou seja, toda a família, embora nós não somos titulares de imóveis rurais, não sou fazendeiro, infelizmente. Infelizmente, poderia, gostaria muito, né? Se alguém quiser até, pela vocação, me doar um imóvel. Nada mais justo. Eu aceito. Mas trabalhamos a família toda, desde os avós, na área, né? Ribeirão Preto, nasci numa cidade ali perto, Pitangueiras, e jovem fui para Ribeirão Preto. Ribeirão, uma, entre aspas, capital do agronegócio, né? Um local... Então, já vivia essa realidade, não é? De outro lado, os escritórios que eu trabalhei sempre tinham demandas e situações ligadas aos clientes do agro, desde produtor rural, agroindústrias. Então, isso foi levando, né, pela família, pela realidade do meu entorno, a se interessar, a ter o interesse em questões
ligadas ao agro, né? Eu acho que esse foi um ponto. E aí, juntamente a isso, eu sempre, desde a faculdade e depois com a formação, eu sempre gostei de estudar, de pesquisar. Então, fui fazer minha especialização, fui buscar um mestrado e, em determinado momento, eu comecei a conciliar questões práticas e problemas que estavam atreladas à cadeia do agronegócio, do produtor, da cadeia do imóvel rural e etc., com os aspectos tributários. Comecei a escrever alguns artigos específicos e pontuais em obras que eu era convidado e etc., ligado ao agro. Então esse foi o primeiro passo, essa relação, vamos dizer, já de vivência de vida, juntamente com a família que já trabalhava no setor e depois advogando e tendo algumas demandas ligadas ao setor, eu levei isso para o lado acadêmico, porque eu acredito que esse foi o ponto principal, porque lidar com agronegócio, com tributação atrelada ao setor, muita gente acaba lidando na prática, mas faltava anos atrás essa ligação, fazer uma ponte com a área acadêmica. Não existia muitas obras, na verdade nada existia, né? Coisas pontuais existiam. E aí foi quando eu comecei a fazer esses trabalhos. Aí uma querida amiga, Florence, um dia me falando, olha, Calcine, eu vi seus artigos e tal, a gente podia montar alguma coisa, um curso, tudo. E aí eu dei a ideia a ela de a gente montar um curso de tributação ligado ao agronegócio pela FGV, onde eu era professor, uma das faculdades que que eu sou professor, na verdade, que eu era professor à época também, a FGV Direito de São Paulo. E aí, a coordenação, na época, o Emerson, o Fabiani e o Fábio, que ainda estava lá, hoje só o Emerson, eles acolheram muito bem a ideia, né? Entenderam que era uma cadeia muito importante economicamente, embora quando fala de agro pensasse no interior do Brasil, mas São Paulo respira o agro também, grandes empresas estão aqui, as estruturas, e isso levou a fazer esse curso da FGV, Direito, né? De extensão em tributação do agro. A Florence começou comigo, depois acabou ficando mais sob a minha condução, e acabou sendo uma sementinha que tornou aí, acho que gerou frutos, que aí começou a gerar o interesse do lado acadêmico versus profissional de muita gente. E coincidentemente ou não, depois disso também, diante da minha atuação no setor, falando do tema e tendo a paixão, né? Eu tenho uma certa paixão pelo tema, o professor Heleno Torres trouxe a ideia de fazer uma coluna no Conjur. E aí eu acho que foi o principal divisor de águas depois do curso da FGV, que não tinha no Brasil, né, ligado à tributação do agro. Antigamente, como eu me interessava pela tributação do agro, eu busquei ver algum curso. O que nós tínhamos? Alguns treinamentos, aqueles treinamentos de tributação do produtor rural. Não tínhamos uma visão mais acadêmica da cadeia, com os problemas, com a jurisprudência, com tudo que nós poderíamos construir. Então, FGV foi um primeiro divisor de águas com esse curso, e ligando a academia com a advocacia, e depois eu acho que essa coluna do Conjur, sugerida pelo professor Heleno, que a gente está aí já há alguns bons anos, né, publicando normalmente às sextas-feiras, né, então fica aqui a nossa divulgação da coluna, deu maior amplitude, né? Porque é um site muito lido, né? E isso acho que... E a partir daí outros cursos surgiram, outras colegas começaram a publicar livros, obras, e hoje eu fico muito feliz que a área acadêmica está voltada para esse segmento. Hoje nós vemos dissertações de mestrado. Antigamente nós quase não víamos, tirando talvez a do professor Leonardo Loubeck, que se transformou em uma obra, né, a Tributação Federal do Agronegócio, depois do doutorado dele, agora mais recente, na parte do estadual e do municipal. Nós não víamos livros sobre isso, artigos científicos, e hoje, com frequência, nós começamos a observar a academia. Isso é muito importante, porque vai refinar o conhecimento técnico e vai trazer um movimento inverso. Agora, se a advocacia talvez foi, em algum momento, a sementinha inicial para que eu começasse a pensar na academia ligada à tributação do agro, agora a academia começa a influenciar a advocacia, trazer um refinamento técnico maior, e com isso o que acontece? Vai melhorar os julgamentos, as discussões que envolvem esse tema.
porque há um preconceito enorme em relação à cadeia do agro, né, o setor do agro no geral, e no tributário não é diferente. Existe um preconceito dizendo que o agro tem privilégios, né? Tem privilégios, tem lobby e não paga tributo, e tudo isso não é uma verdade, né? Um dos meus primeiros textos, não foi o primeiro, mas quase o primeiro, foi em 2017 na coluna, dizendo assim, tributação do agronegócio não é privilégio. Eu sempre repito isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, onde eu justifico do ponto de vista do tipo de atividade, mas também dos aspectos jurídicos, sobretudo à luz do texto constitucional, o porquê a cadeia do agronegócio, o agro em si, tem uma tributação diferenciada e favorecida, né? Então, foi assim que eu comecei a tributação do agro, né? Com essa paixão que carrego até hoje e pretendo continuar, né? Defendendo o setor, que é fundamental. Não que outros não sejam relevantes, né? Óbvio, mas é algo que, vamos dizer, que já nasceu comigo, então eu carrego essa bandeira aí com muito orgulho e muito carinho. Que bom. Que bom, Continue, professor. continue. Muitos dizem, professor, que o agro carrega o Brasil, Exato. né? Não só as pessoas do agro, a gente vê até o próprio mercado financeiro, várias vezes aqui em São Paulo, com essa opinião. E quando a reforma tributária veio e a ideia da reforma tributária começou a se consolidar, e ficou claro que ela seria aprovada, já entrando aqui um pouco no nosso assunto, outros entrevistados aqui nos disseram, e é verdade que todos os setores, vários setores, inclusive a advocacia, foram ao Congresso para pleitear seus interesses, o que é natural da democracia, e tentar, de alguma forma, que o sistema fosse adequado às particularidades das suas atividades. E o Congresso, de alguma maneira, se mostrou aberto ao diálogo. Para o agro não foi diferente, né? A gente tinha alguns regimes diferenciados para o agro, como você citou, e hoje a gente vai ter aquela alíquota reduzida de 60% na reforma, né? Como você acha, eu não sei se você é entusiasta da reforma, ou um pouco mais, um pouco menos, se você puder nos contar um pouco, mas como é que você acha que vai ficar daqui para frente um overview assim, da ideia do que era esses regimes diferenciados que vão terminar, o setor submetendo a essa nova forma de tributação, agora com a tributação acumulativa, as alíquotas que estão aí, essa redução que vem para o agro? Muito bem. Acho que vai na linha do que nós falamos, né? O agro merece e mereceu um tratamento favorecido e diferenciado. Atualmente, nós temos uma tributação do consumo, PIS e COFINS, IPI, ICMS, trazendo mais esses tributos que são mais relevantes em relação ao agro. Uma tributação diferenciada que envolve a concessão de isenções, no caso do ICMS, redução de base de cálculo, crédito presumido outorgado, diferimento, tudo com o objetivo, primeiro, de exonerar do ponto de vista fiscal e financeiro, o início da cadeia, a cadeia primária que é do produtor, principalmente, e reduzir a carga tributária ou mitigar ao máximo durante toda a cadeia. Então, PIS e COFINS temos alíquota zero para produtos da cesta básica, para insumos, temos o produtor rural, pessoas jurídicas, cooperativas vendendo com suspensão de PIS e COFINS para que não tenha essa carga tributária, a concessão do crédito presumido em boa parte das operações da cadeia, sobretudo quando se adquire o produto para fins de industrialização, em especial nas exportações, permitindo até o ressarcimento da cadeia da não cumulatividade, o ICMS também, os diferimentos, as isenções, né, com vários convênios, um dos mais conhecidos e polêmicos, o convênio 100 de 97 nessa cadeia. Então, nós temos uma realidade que hoje, apesar da complexidade, ninguém nega, sobretudo no ICMS, né? ICMS é uma complexidade enorme no agro, são muitos detalhes, cada legislação tem algumas peculiaridades em cada estado, além dos regimes especiais que são obtidos pelas empresas. Então, toda essa cadeia, essas estruturas são complexas. Hoje, com a reforma tributária, nós temos uma grande mudança. Além da mudança estrutural dos tributos, né, substituindo ICMS, PIS, COFINS, o próprio IPI, embora a Zona Franca se mantenha, o ISS pela CBS e IBS,
nós temos, por si só, uma mudança estrutural, que os senhores conhecem, né, de menos tributos e etc. O que acontece no agro? Mudou, eu acredito até que, de certo modo, vai simplificar lá na frente, é óbvio, né? Porque nós vamos ter, como se diz, e essa é uma das premissas da reforma, né? Os incentivos e as tributações diferenciadas são tão somente aquelas estabelecidas no texto constitucional e disciplinadas pela lei complementar, hoje a lei complementar 214, que traz esse tratamento, não só para o agro, outros setores também receberam esse tratamento diferenciado. De fato, foi uma brusca luta para conseguir isso. De início, nós sabemos que a origem da reforma tributária era estabelecer uma tributação basicamente única, sem incentivos, sem nenhuma forma de tributação diferenciada. O agro foi uma das bandeiras que lutou por receber esse tratamento diferenciado. A Frente Parlamentar, o IPA, fez um trabalho muito importante, juntamente com seus deputados, senadores e as associações que davam o suporte ali pelo IPA, né, para mostrar, primeiro, que o agro merece esse tratamento diferenciado, e segundo, que mesmo no passado e agora o agro recolhe tributo, né? Ele contribui para o Estado. Agora, não dá, né, convenhamos, para ter uma cadeia onde o Estado busque onerar significativamente uma cadeia que produz como atividade principal a produção de alimentos, né? Não faz muito sentido, né? Então, o que eu vejo é isso. Se eu sou um entusiasta, né, aproveitando a sua observação, eu confesso que nunca fui um entusiasta. Eu sempre fui muito crítico, embora reconheça que a realidade que nós estamos e estávamos vivendo precisava ser alterada, mudada, aperfeiçoada. Eu nunca fui um entusiasta, né? O que eu vejo é o seguinte: a reforma foi aprovada, bem ou mal, né? Foi aprovada e, infelizmente, muitos pontos não foram bem discutidos, até pela magnitude dela, a grande alteração que houve, né? Onde o bolo veio mais ou menos já pronto, né? A gente podendo só colocar talvez uma cobertura, alguma coisa, não podendo mudar muito a sua estrutura, né? Porque é difícil, apesar de ter passado pelo processo legislativo, o projeto de emenda já veio meio pronto, com pouca habilidade de debate. Então ali a gente conseguiu que, dentro das discussões políticas, o que era possível se alterar, né? Em certos momentos, assim, de bastidor, chegava a situação assim, nós tínhamos lá uma lista de questões, de problemas, de sugestões, etc. O relator disse que temos que adotar as prioridades. 3 prioridades. Então tinha uma lista lá de 20. Tinha que adotar 3, ou seja, o restante tinha que... Ou seja, na negociação política que faz parte do processo democrático, ficou sem discussão, ou melhor dizendo, sem permitir que a gente pudesse alterar aquelas questões. Mas aí aprovou a emenda, não foi a pior situação, acho que até conseguimos grandes conquistas ali, e a mesma história na lei complementar, né? Uma lei com quantidade de artigos, né? Era difícil você, a todo instante, conseguir alterar, aperfeiçoar, ou mais do que isso, atender os seus interesses, né, legítimos aqui, dentro dessa lei. Então foi uma luta muito grande. Quer queira, quer não, é quase que um jogo onde você entra em campo para tentar fazer algum gol, perdendo, sei lá, de 5-0 no segundo tempo, lá perto dos 45, com 1 a menos no campo, e você tenta fazer alguma coisa, porque foi tudo muito rápido no final das contas, né? Veio tudo muito pronto, com essa pressão política por aprovação. Então, se existe uma crítica, sem falar em conteúdo, eu acho que foi... na fase de debates no Congresso, apesar das audiências públicas, etc., eu acho que foi tudo muito rápido e, na prática, o debate de alterações efetivas no projeto, apesar de inúmeras emendas, né? Quanto a emendas, tinha assim, uma quantidade, todo deputado tentando ali, de algum modo, fazer sua contribuição. Mas, na essência, foi pouco. Tanto é que, se você pegar os projetos que chegaram e o que foi alterado, nós vamos perceber que as alterações foram ajustes pequenos, por mais que existisse a pressão e os pedidos. Então, acho que essa é a minha crítica. Acho que foi tudo muito célere para uma quantidade, uma mudança tão grande assim. Mas, no final das contas, eu acho que o agro
ainda recebeu esse regime diferenciado e favorecido, o que permite aí, pelo menos, não sofrer o impacto que nós teríamos se não houvesse todas essas concessões, né? O impacto seria muito maior. Interessante, Sim. professor. Partindo para o próximo ponto agora, tratar um pouco da previsão da isenção para pequenos produtores, né? Salvo engano, até 3,6 milhões de reais. E aí, fazendo uma analogia, a gente sabe que mais de 70% das empresas do Brasil estão no Simples Nacional. E aí a pergunta vem, essa realidade dos pequenos produtores, ela é maior, utilizando a analogia em relação ao Simples, assim, há mais pequenos produtores do que as grandes empresas super famosas do agro? Se, naturalmente, presumo que o senhor concorde, se a isenção veio em bom momento, se ela era absolutamente necessária, senão não ia funcionar. Então, se o senhor puder comentar essas peculiaridades, a gente vai ficar muito contente. Muito bom, acho que é uma observação importante, que foi parte dos pleitos, né, dessas discussões e concessões que nós obtivemos lá já na emenda constitucional. Então, só para a gente contextualizar, o agro recebeu um tratamento diferenciado, onde nós temos produtos agropecuários, insumos e alguns alimentos com uma redução de alíquota de 60%, né? Produtos hortícolas, hortifrutis e ovos com redução de 100% na alíquota, que daria alíquota zero, além da famosa cesta básica com produtos, alimentos destinados ao consumo humano com alíquota zero. E só um parênteses, professor, um tom bem mais humorado. Um amigo do Rio falou que a Graciane Barbosa está muito feliz com a alíquota zero para os ovos. Que horror! Mas, por favor, me perdoe. Dá uma aliviada, né? Porque ali o consumo é grande, né? Por favor, me perdoe. E aí, nós temos um outro ponto dessa peculiaridade do tratamento do agro, que é exatamente a questão do produtor rural. Primeira observação, quando a gente fala em produtor rural para IBS e CBS na reforma tributária, eles terão o mesmo tratamento. Então, hoje pouco importa se é pessoa física ou jurídica. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que guardar, que antigamente, né, no regime antigo, no ICMS nem tanto, mas no PIS/COFINS é só pessoa jurídica que sofria a tributação e as peculiaridades desses aspectos do PIS e COFINS. Agora não. IPI. Produtor rural, física ou jurídica, tem o mesmo tratamento. Em regra, são contribuintes, pagam IBS e CBS, podem tomar crédito da não cumulatividade, seguem o jogo da mesma forma. Não há nenhuma diferença. E aí, existe um tratamento diferenciado que é produtor rural, pessoa física ou jurídica, que tenha no ano calendário menos de 3 milhões e 600, ou seja, abaixo de 3 milhões e 600 no ano de faturamento, de receita bruta, eles poderão optar, eles são não contribuintes, ficam fora de todas essas mudanças, de toda essa confusão do IBS e da CBS. Eles se tornam, como a lei diz, não contribuintes. Então, eles são não contribuintes. O que significa que o produtor rural, pessoa física ou jurídica, seria um não contribuinte? Portanto, ele compra os seus insumos, os seus produtos normalmente, sem se preocupar em destaque ou não do tributo na operação anterior de IBS e CBS, não vão tomar crédito da não cumulatividade e vão vender o seu produto sem se preocupar em apurar esses tributos, o IBS e a CBS, sem recolher e tudo mais. E, consequentemente, não vão gerar um crédito para quem compra do ponto de vista do crédito básico ou normal dessa legislação. Então, ele fica numa vida meio neutra ali, né? Quando esse produtor pode optar por isso? Quando ele tem, então, uma receita bruta anual menos de 3.600, ou também ele tem um contrato chamado de integração. Contrato de integração, independente do limite, ele está fora, por opção também, do regime do IBS e da CBS. E, de fato, Vinícius, o produtor rural, pessoa física, até abaixo de 3 milhões e 600, é uma realidade do nosso país. Grande parte dos produtores, em quantidade, né, de pessoas físicas ou jurídicas, tem um faturamento abaixo de 3 milhões e 600. Então, a intenção foi,
conquistar esse regime optativo, essa possibilidade ao produtor. Por quê? É um produtor que ele não está estruturado do ponto de vista cultural, financeiro, jurídico, contábil, para assumir, em regra, toda essa complexidade da legislação nova que vem aí. Então, foi uma forma de atenuar essa mudança que para ele seria muito drástica e mais, que vai depender muito, inclusive de tecnologia, de acesso à internet. Muito produtor pequeno está lá no meio de Goiás, do Mato Grosso, ou de Tocantins, ou do Nordeste, e nem acesso à internet direito ele tem, ou a um computador com condição de poder cumprir as obrigações acessórias para levar a apuração do tributo. Então, foi uma preocupação principalmente do agro e aí uma ajuda muito da CNA, o Renato Conchon lá fez um trabalho muito importante junto, lógico, com todos os players, mas destacar aqui o trabalho do Renato, buscando mostrar isso, né? Não necessariamente em quantidade significa volume de produção. Quando a gente vai para volume de produção, nós temos grandes produtores, né? Pega Mato Grosso, tem produtores lá que são enormes, inclusive ainda na pessoa física, né? Faturam bilhão, né? Na pessoa física. Então, em volume, talvez esses números sejam um pouco diferentes, mas em quantidade de produtores, essa foi uma preocupação, acho justa, legítima. Sim, claro. E o importante é destacar, se o produtor rural, independente do faturamento dele, ele quiser ser contribuinte, ele tem essa opção, e aí ele vai apurar os seus créditos, ele vai recolher o tributo, ele vai entrar na cadeia sem nenhum problema, né? Lembrando que o produtor rural, pessoa física ou jurídica, fora da cadeia como não contribuinte, quando ele vende para a empresa, para a agroindústria, esse produto dele, a Constituição e a lei complementar garantem um crédito presumido. Excelente. Professor, entrando num tema que eu acho que a gente falou até pouco aqui, Vini, ainda, que é o imposto seletivo. Que a ideia do imposto seletivo é incidir sobre os bens que poderiam, em tese, prejudicar a saúde e o meio ambiente, não é? E acho que o professor Chueire que fala que até água... rúcula, só a rúcula orgânica vai fugir. Brincadeiras à parte, e de fato eu gostaria até de ter explorado mais esse tema em outras oportunidades. Me parece que os produtos do agro não estão incluídos aí no imposto seletivo em sua maioria, né? Houve essa discussão, alguns produtos inicialmente estariam incluídos ou não? Como é que o setor vê esse imposto, enxergou esse imposto em algum momento, em alguma medida, como uma problemática, né? Que já é uma tributação cumulativa, algo que pode, de fato, prejudicar ali a cadeia produtiva? Como é que o senhor enxerga isso? O setor como enxergava o imposto e os problemas, me corrija se eu estiver errado, com relação a este imposto especificamente para o setor, eles estão resolvidos? Muito bem. O imposto seletivo, acho que dentro da reforma tributária foi um tributo de muita discussão, né? Embora em outros países a ideia vem, né, de experiências em outros países, aí com tributações ligadas à ideia do imposto seletivo. O fato é que no Brasil fica sempre uma preocupação, né? Porque uma vez está estabelecido na Constituição que ele visa, né, tributar esses produtos ligados que prejudicam o meio ambiente e a saúde, né? O medo que sempre fica é que no Brasil tudo se torna, exemplo IOF agora, né, arrecadatório, e o foco de um imposto seletivo não deveria ser esse, né? Então, quando a gente tem no Brasil essa perspectiva sempre de busca por cobrar mais, de arrecadar mais a todo custo, né, não respeitando limites constitucionais e legais, isso é recorrente no nosso país, por si só, já vem uma grande preocupação pelo perfil do imposto seletivo. E o segundo ponto, né, como a gente comentou um pouquinho nesse podcast do agro, o agro sempre sofrendo ataques de todos os lados, como se sempre fosse um vilão, né? Quando na verdade esse é o grande ponto, né, dentro dessas ideologias e tudo mais. Será que ele é o vilão da história, né? Eu acredito que não. Para o Brasil, muito menos, né? Em todos os seus sentidos. Então ele não é o vilão, mas há um olhar para o agro de que ele pode prejudicar a natureza, a saúde, né? Que os alimentos fazem todo mal e etc, né? Que não é a minha visão pessoal,
pessoal, muito menos profissional sobre o tema, mas, portanto, com base nesses elementos, né, que diga a questão dos defensivos versus agrotóxicos, que diga a história que o produtor rural só desmata, né, coisas como essa, levavam, sim, o setor a uma preocupação enorme em relação ao imposto seletivo. Nesse ponto, a gente tem que não só elogiar todo o trabalho que foi feito politicamente, mas a sensibilidade daqueles que estavam à frente da reforma tributária, sejam os mentores dela, sejam a política mesmo, os deputados e senadores, que entenderam que não faria sentido levar a cadeia do agro para o imposto seletivo. E aí tivemos alguns aspectos relevantes juridicamente. Primeiro, a aprovação de um dispositivo no texto constitucional dizendo o seguinte: produtos do agro que sofrem tributação diferenciada não podem ir para o imposto seletivo. Essa é uma trava constitucional fundamental. Então, todos aqueles produtos, insumos, alimentos que estão na cesta básica, que estão no tratamento favorecido e diferenciado com redução de alíquotas, não podem ir para o imposto seletivo. Essa é uma grande vitória. Mas mesmo assim, pode sobrar um monte de itens ainda que ficam fora disso, né? E aí a grande preocupação restou, mas, por hora, a Lei Complementar 214 não traz, salvo a questão da indústria na parte do fumo, né, que é agro também, né, que ficou dentro do imposto seletivo, o restante ficou de fora, sobretudo os alimentos, aquelas discussões técnicas de processado, se o alimento é processado ou está processado, deveria ou não, né, entrar. O que ficou também indiretamente foram as bebidas, né, as bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, que de algum modo tem relação com o setor do agro, né? Mas os alimentos em geral, os insumos, seria muito grave se nós tivéssemos uma tributação, inclusive do imposto seletivo, para os insumos agrícolas. Encareceria a produção, encareceria os alimentos, encareceria o produto do ponto de vista da nossa competitividade internacional, reduziria então a geração de renda no próprio país. Seria assim um tiro no pé gigante, além de um contrassenso, né? Porque já tenho defendido, existem ADINs no Supremo Tribunal Federal, e uma das primeiras que foram ao Supremo foi exatamente questionar na emenda na emenda à época ainda a questão do tratamento diferenciado para os defensivos no IBS-CBS, que eu vejo como um grande equívoco, uma questão puramente subjetiva do ponto de vista ideológico do que técnico. Sabemos que os defensivos, eles, além de serem essenciais na atividade, eles são utilizados dentro de certos regramentos que não são prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, desde que bem utilizados. Então, punir ou impedir a produção de um produto porque alguém, descumprindo as regras do jogo, utiliza indevidamente, né? Ao invés de punir quem eventualmente descumpre as regras. Então, o imposto seletivo foi sempre uma preocupação, mas que felizmente por hora não atinge ainda efetivamente o agro. Lógico, bebida açucarada, o açúcar que está na cesta básica com alíquota zero, é o vilão que levou o suco, a bebida açucarada, para o imposto seletivo. Mas ali a gente sabe muito bem que foi uma questão meramente de que, poxa, eu tenho IPI nas bebidas, nos refrigerantes, nas bebidas, que arrecada valores enormes. Se eu não levar o imposto seletivo, essa bebida para o imposto seletivo, eu vou ter uma queda de arrecadação grande, porque o IPI basicamente foi extinto, salvo a questão da Zona Franca. Então a gente sabe que houve aí uma forma meio que de acomodação de arrecadação do que técnica, sob o olhar do que seria aquilo que leva a lesionar a saúde e o meio ambiente, que justificaria a inclusão dentro do imposto seletivo. Sim, muito importante, professor, esses pontos. E a próxima pergunta também envolve uma questão polêmica, né, que é a isenção de IPVA para a aeronave e as máquinas agrícolas, né? Isso acabou tendo uma repercussão midiática um tanto quanto negativa, né? Falar isenção de IPVA aeronave. Não, mas peraí, tem uma finalidade, meu amigo. A máquina é cara, mas ela é indispensável para o setor. Sem a máquina, você não tem o seu alimento, né? As pessoas costumam recortar os assuntos e analisar só uma parte deles, né? Não vão buscar os fundamentos do assunto. Então, se o senhor puder comentar essa questão da isenção de IPVA para
as máquinas agrícolas, né? As aeronaves, a gente vai ficar muito contente. Perfeito, Lembrar que não é aquele avião as pessoas chique que vai para Paris, jatinho, que vai para Nova York, né? É aviação agrícola, Isso. né? Então tem uma finalidade muito própria da atividade produtiva, tal como os tratores, os implementos, as colheitadeiras, que tecnicamente já não faria muito sentido falar em trator, colheitadeira como objeto da incidência do IPVA. Tanto é que nunca houve efetivamente, né? A previsão ali era até muito mais para resguardar e garantir uma proteção, porque havia algum movimento de querer, né, emplacar trator e cobrar IPVA, imagina, né? Um trator custa um valor significativo, estamos falando de 500 mil, R$1 milhão, né? Imagina o IPVA. Para o produtor. E onerar a atividade produtiva em relação a equipamentos e máquinas, né? É como eu cobrar um tributo porque o industrial comprou uma máquina para produzir. É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, não faria muito sentido. Então, foi algo para proteger, mas sempre gera essa polêmica, né? Porque parece que está protegendo os mais favorecidos em detrimento dos menos favorecidos, que eu acho que não foi nenhum momento a pretensão ali em relação a esses itens, né? E lembrando da sua pergunta também, que o produtor rural não contribuinte, pela lei complementar 214, ele compra esses produtos com alíquota zero de IBS-CBS, né? Para também mostrar que realmente a intenção é investimento, aquilo que eu estou comprando para investir na atividade produtiva, para melhorar a produtividade, para gerar mais receita, riqueza para o país, eu tenho que ter um fomento diferenciado. E aí nós tivemos também a alíquota zero para máquinas e equipamentos para o produtor rural não contribuinte. Por quê? O contribuinte ele vai comprar com tributação, toma o crédito, e depois quando ele vende, ele usa esse crédito para bater dos produtos dele. E se ele acumular, ele vai pedir os ressarcimentos, né, conforme o texto legal. Portanto, o jatinho do Gustavo Lima, né, coitado, sofreu com as notícias na época que parece que o Gustavo Lima investe, né, no setor e... Muito. Não, o jatinho dele tem que ter IPVA. Como assim não vai ter IPVA? Não, meu amigo. Só a aeronave. As pessoas esquecem que a aeronave é avião, né? Só que tem diferentes tipos de avião, meu amigo. Professor, ainda nessa linha da importância do agro, mas entrando num tópico que não falamos ainda e já, infelizmente, direcionando para as nossas últimas perguntas e para o final do nosso bate-papo, a gente sabe que o agronegócio brasileiro é muito importante, além de fins da nossa economia interna e nos abastecer de alimentos, mas também para fins de exportação, né? Café brasileiro famosíssimo no estrangeiro, apenas para dar um exemplo. Mas, enfim, a nossa pecuária, etc. O senhor sabe muito bem, soja. E a regra da tributação, ou a lógica da tributação, sempre foi a desoneração das exportações para fins de competitividade no mercado estrangeiro dos produtos nacionais. Tem isso como uma espécie de uma regra universal e que para o agro me parece que no regime anterior sempre foi um pouco assim, né? O que é que você está vendo com relação ao impacto para o produtor rural, para as empresas do agro que exportam? Isso eu digo, a reforma vai trazer algum prejuízo? Você acha que vai trazer algum malefício para o produto brasileiro lá fora? Ou não, a gente continua da mesma forma ou até melhora? Muito bem. Acho que é uma pergunta muito importante porque, de fato, o agro ele tem uma vocação, o agro brasileiro, de ser o grande exportador, junto com o setor de minério, né? Basicamente, é o que envolve a balança comercial do Brasil a título de exportações. Produtos industriais e outros, tecnologias, serviço, o Brasil, infelizmente, não tem uma vocação tão forte. E aí o agro como vocês disseram, é laranja, é açúcar, é gado, é carne, soja, café, então nem se diga,
somos muitas vezes os maiores produtores e os maiores exportadores e que domina boa parte do mercado internacional, né? O que dá ao Brasil, politicamente inclusive, uma relevância muito grande diante da famosa segurança alimentar que existe em todo lugar, né? Como diz o ministro Roberto Rodrigues, agro é paz, ou seja, a questão do alimento, ele é fundamental. Onde falta alimento, nós não vamos conseguir ter paz, ter uma democracia, ter uma boa vocação das instituições. Então, o Brasil ele é exportador. A exportação é importante porque gera riqueza internamente, gera divisa, dinheiro que não é nosso entra, né? Entra, né? Dinheiro que vem dólar, né? Então isso é importantíssimo para um país se tornar forte, né? Não adianta achar que ele vai se isolar, virar uma ilha e ele se autoalimentar, que isso não faz nenhum sentido, apesar do tamanho do nosso país, que é um continente. Então a exportação é fundamental e é uma regra, como disse, né, o Thiago falou, uma regra universal, que as exportações é o princípio do destino, que os países devem exonerar suas exportações. O Brasil hoje já faz isso no PIS/COFINS, no ICMS, no IPI, né, nos tributos, com alguns problemas e falhas, né, chamados resíduos tributários que ficam na cadeia. Tivemos aí alguns institutos tentando atenuar isso, como o Reintegra, né, e outras formas de ressarcimento e compensações. Mas o fato é que a nossa exportação ainda, embora quando você lê o texto constitucional diz lá, a receita decorrente de exportação nas contribuições é imune, né? O ICMS tem isenção. Na prática, essa exoneração não é plena, ela é parcial, por quê? Vem resíduos da cadeia que acabam não conseguindo ser detectados e completamente exonerados. E no ICMS, talvez seja o maior problema aí, porque além de não ter uma exoneração da cadeia efetivamente, sabemos que muitos exportadores acumulam crédito ICMS e não conseguem se utilizar dele, receber a devolução pelo governo ou transferir, fazer transferências para quem paga, né, e negociar. A gente sabe da dificuldade que existe. Então a gente tem um problema sério hoje ainda, né, na cadeia atual. Com a reforma tributária nós temos a não tributação das exportações, então, né, mas isso lá no texto constitucional está muito voltado para a exportação direta, que na prática não é o que acontece, né? O produtor rural, ou mesmo as agroindústrias, na sua maioria, não tem condições dela diretamente operar com o mercado exterior. Então, eles precisam do apoio das trades, das comerciais exportadoras, dessas empresas que têm essa capacidade, essa habilidade técnica, jurídica, grandes aí, né? Que contribuem para essa cadeia do agro, no sentido de exportar os produtos. E aí, a Lei Complementar 214, ela traz a tradicional venda com fins específicos de exportação, dizendo que o IBS-CBS vai ser suspenso nessa venda, eu vendo com fins específicos uma trade, ela vai pegar esse produto, vai exportar, há uma suspensão desses tributos e quem vende com suspensão pode manter o crédito. Qual que é o problema que houve lá do artigo 82 para frente? Criaram novos requisitos. Entre eles, a trading, a comercial exportadora tem que ser registrada num regime chamado OEA da Receita Federal, que é super complexo e inclusive quem busca esse registro, a Receita tem demorado muito para responder, para cadastrar. Então, me parece, nesse sentido, até um retrocesso, né? Salvo se a Receita aperfeiçoar e agilizar esses aspectos. E uma inovação muito legal que houve foi, eu posso vender o produto agrícola com suspensão para uma agroindústria, ela recebe esse produto, ela industrializa e exporta. Hoje, isso não é muito comum e não é muito possível fazer de forma exonerada. Agora, com a lei complementar, você vende já com suspensão. Dentro dos 180 dias, essa empresa vai poder industrializar e vai exportar. O produtor vende a soja para uma agroindústria, a empresa esmaga, faz o óleo, o farelo e exporta esse farelo já. Então, exonerando mais a cadeia, né? Porque não faz sentido toda a cadeia vir tributando para que na ponta alguém acumular crédito para o governo ter que devolver depois, né? Então, se puder exonerar já a cadeia como um todo, quando é possível, eu acho fundamental para a gente ficar competitivo, ficar mais prático e não ficar essa burocracia de acúmulos de crédito, né? Porque uma das grandes preocupações do agro nos debates da reforma tributária foi, o agro tem exportação, o agro tem esse tratamento diferenciado. Então, provavelmente em algum lugar, vamos ter acúmulos de crédito e o crédito vai ser maior. E aí, vocês vão devolver? A promessa é de celere
de rápida devolução. A lei complementar já não mostra tão isso, porque ela fala 30, 60 em situações que são muito difíceis de ser recorrente para o agro, então fica o 180. Só que 180 desde que não tenha fiscalização, porque aí transforma em 360, fora o prazo de pagamento. Então já vai ser um prazo razoavelmente longo, né? E não sabemos se isso vai se confirmar dessa forma de devoluções efetivas, ou vamos ter os problemas de devolução sendo judicializados como a gente enfrenta hoje, né? Esperamos que não, porque eu acredito que dentro da ideia da não coletividade que nós estamos tendo nessa reforma de BSBS, sobretudo para o agro, se o governo não cumprir a promessa e o que está posto no texto constitucional é legal de devolução célere, nós vamos ter graves problemas aí de caixa nas empresas. Sim. E quem vai sofrer é o produtor. Sim. Uma última pergunta, professor, muito felizmente, que não estava aqui no roteiro, mas me surgiu a curiosidade, certamente a curiosidade da audiência também. Para o senhor falar um pouco da sua atuação notória nos tribunais superiores, né? E aí fazendo um link com o que o senhor disse no início da nossa conversa, de que o tratamento, e principalmente pela área acadêmica do agro, né, do direito, correlacionando com o setor do agronegócio, é recente. E aí, se o senhor puder elencar assim, um ponto de, eventualmente, alguma sustentação que o senhor fez, STJ, STF, ou então despacho, né, se eventualmente você tem que explicar algum ponto para os ministros, né, que podem não se interessar muito pelo assunto, né, tendo em vista o que eu falei anteriormente, pegando o ponto que o senhor comentou de ser algo recente, assim, o senhor, a Siri quer falar comigo, tá vendo? A Siri também quer participar aqui. Então, de forma objetiva, se puder comentar, né, o senhor é muito referido quando vem esse assunto nos tribunais superiores, né, sempre menciona os seus trabalhos, então, se puder comentar para finalizar essa nossa conversa da sua atuação nos tribunais superiores. Primeiro que é um elogio falar isso, né? Então Mas é a verdade. Hoje em dia tá tão difícil a vida que tudo que é de bom, que é elogio, a gente já recebe. Eu recebo. Mas é a verdade, não tem complacência nenhuma. Eu recebo essas suas observações aí, mas o Tribunal Superior, acho que para todo advogado é sempre um desafio, né? Algo muito bacana, que a gente lida com muita alegria, né? Tratar nas STJ, Supremo. Falar do CARF também, o CARF é um lugar fantástico, que eu adoro estar. Mas, de fato, não só o agro, né? Eu acho que os tribunais superiores, hoje, esse trabalho de discutir, de fazer sustentação, dos memoriais de trabalhos técnicos, infográfico, de despachar com os ministros, amigos, né? Trabalhar como amigos, hoje em dia é fundamental. E todo o setor, eu acho que é um traço fundamental, e o agro, mais do que tudo, precisa disso, é mostrar como funciona a cadeia, o processo produtivo, as peculiaridades do setor, né? Isso é fundamental hoje para um debate mais efetivo, para que se busque acolher os propósitos e as pretensões que a gente tem lá. Então, trata dos temas ligados ao agro, acho que é importante esses aspectos, não há dúvida de trabalhar esses pontos. E aí, falando de Supremo, tudo, acho que eu lembro das discussões que nós tivemos, por exemplo, antes da pandemia, em fevereiro de 2020, nós tivemos julgamento de um tema que vinha sendo muito negativo para o setor, que era as exportações indiretas do Fundo Rural. E aí, foi um trabalho muito bacana, muitos amigos, muita gente, a gente participou também ativamente, e conseguimos votação unânime do Supremo para reconhecer a exportação indireta, né, como uma hipótese de imunidade nas receitas decorrentes de exportação para fins de fundo rural, né? E ali o debate foi muito importante, porque a Procuradoria, eu mesmo tive que improvisar minha sustentação, né? Embora no Supremo não é uma sugestão, né, pela importância, pelo local. Por quê? Eu falei depois do procurador, e o procurador veio na época com alguns argumentos da Fazenda, que eu achei que eu precisava bater nele, né? Nele no sentido os argumentos, não no procurador, naturalmente. E aí eu improvisei ali, tentando esclarecer e apontar os aspectos, né? Então, são esses as situações, muitas vezes a gente tem que ali, né, trabalhar com esses desafios. E acho que de carreira algo muito interessante que eu posso mencionar, que acabou sendo meio nacionalmente comentado, foi uma vez eu passando por alguns problemas de saúde, eu estava com um catéter no pescoço, e eu tinha uma sustentação oral, e tempos atrás
tinha tido algum estresse no Supremo por, acho que, algum advogado não ter respeitado os rituais, né, do Supremo, na forma de falar com os ministros, a questão da Vossa Excelência, de traje, algumas coisas assim. Aí eu fiquei tudo preocupado, porque eu não conseguia pôr a gravata, não fechava, não podia. E eu tinha sustentação, eu falei, eu vou aparecer. Era uma sustentação online, porque naquela época estava fechado o plenário. Eu vou aparecer sem gravata, eu vou já levar de antemão, né, um belo chamado, né, um puxão de orelha. Então eu preciso avisar. Aí eu avisei o pessoal, tudo, né, me autorizaram a fazer sustentação ali à época. Era um caso de PIS/COFINS e receitas financeiras, questão da legalidade. E aí eles me autorizaram, mas mesmo eu fiquei ansioso. Falei, vai que esquece, né? Aí, se eu não estou enganado, a ministra Carmen Lúcia, depois o ministro Toffoli também reforçou. Falou, ó, o advogado ali tá sem gravata, mas foi um pedido porque ele tá com um problema e etc. Uma situação excepcional. Talvez na história do Supremo, eu acho que foi o primeiro advogado e talvez o único que sustentou sem gravata, né? No Supremo Tribunal Federal. Então eu tenho, vamos dizer, esse título aí de poder ter sustentado sem gravata. Não que eu não goste de gravata, eu acho que a gente manter aqui, né? A gravatinha eu gosto, mas foi uma história interessante, assim, que eu acabei vivenciando nesses aspectos aí do Tribunal Superior. Obrigado por compartilhar conosco. E antes de nós terminarmos, um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Wealth Family, uma academy de gestão patrimonial desenvolvido exclusivamente para famílias de alta renda, que possuem ali um patrimônio que demanda, né, precisa de uma gestão profissional. Então, se você é advogado, contador, assessor financeiro, executivo ou mesmo integrante de uma família empresária, do agronegócio, por exemplo, tenha certeza que a Wealth Family é para você. É isso, pessoal. Se vocês têm necessidade de se especializar a atender famílias de alta renda de uma forma prática, eu convido a todos a seguir o Instagram do Wealth Family, wealth.family, e saber as novidades lá com eles. Eles sempre publicam conteúdo de muita qualidade e a gente confia muito no trabalho de excelência dos nossos parceiros da Wealth Family. Obrigado, professor. É uma delícia saber esses bastidores, né? A gente sempre tinha muito isso no Jovem Techs, que era uma conversa só sobre carreira. Aqui a gente fala muito também sobre alguns aspectos técnicos, então dá saudade. Eu fico feliz que você tenha feito essa pergunta, Vini, puxado esse comentário gostoso do professor Fábio. Foi um prazer, Calcine, de verdade, a gente adorou, um papo descontraído, leve, você super solícito, acolheu o nosso convite. Então, para a gente é uma honra e uma alegria, a gente só tem a agradecer e dizer que você é super bem-vindo aqui no nosso programa. Sim, é só reiterar o agradecimento, professor. Uma imensa alegria tê-lo aqui conosco, privilégio mesmo. Então, a gente fica muito feliz, tenho certeza que todos ficaram muito contentes com o bate-papo, passou super rápido, os pontos super importantes aqui que o senhor trouxe. Então, passando a palavra para o senhor fazer o encerramento. Só agradecer também, desejar muito sucesso ao Talking Techs, né? Isso aí. Desejar que continue com muitos episódios, porque profissionais eu acho que existem inúmeros, né, que podem vir aqui. Me senti muito privilegiado na escolha de vocês, no convite. Então, saudar a todos, agradecer quem nos assistir. Que Deus abençoe aí o programa de vocês, Amém. a todos. Amém. E é isso. Obrigado, professor. Pessoal, muito obrigado, a gente agradece, reforça sempre o nosso pedido para que nos sigam nas redes sociais, aperta o sininho. Aperta o sininho, agora tem sininho. E também vai aparecer em algum lugar que os ícones do Instagram, LinkedIn, até TikTok a gente tem. Você sabia que eu não tinha TikTok, agora eu tenho que ter por conta do TikTok. Eu vou ter que fazer o meu também. Não, eu tenho só o do Talking Techs. Então, graças a Deus. Não, fala mal do TikTok. Não tenho mais idade para... Gente, obrigado, foi um prazer, uma alegria. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, tchau, tchau.